no dia 3 de julho. Essa é a última oportunidade para os rivais se reforçarem nesta temporada. Então, uma boa janela pode ser o fiel da balança entre o sucesso e o fracasso no Campeonato Brasileiro. Com 8 baixas no elenco, o técnico Renato Paiva tem que ser preciso nas contratações para afastar o Bahia da zona de rebaixamento, mas sem tirar os pés do chão diante das especulações. Às vezes o clube não quer liberar, depois pede muito dinheiro, depois joga-se com o tempo. São questões estratégicas. Há estratégia no campo e há fora do campo. Portanto, não temos o mundo ideal e temos o mundo possível. Juntos, Bahia e Vitória já contrataram mais de 40 jogadores neste ano, mas não devem parar por aí. No Tricolor, as especulações falam em até 8 reforços para o mês de julho. No momento, os nomes mais fortes são o do atacante Luciano Juba, do Sport, e do lateral direito Gilberto, do Benfica. E o Vitória já anunciou o primeiro reforço. O volante Dudu chegou por empréstimo do Volta Redonda e deve puxar a fila de contratações do rubro-negro, que também negocia com 3 atacantes. A gente espera que quem for chegar que possa vir para agregar junto com a gente, não só dentro de campo, mas extra-campo também, que isso também conta muito para que a gente possa continuar fortalecido no nosso objetivo. Além de Dudu, Vitória tem interesse nos atacantes Matheus Gonçalves, do América Mineiro, Yuri Castilho, do Cuiabá, e Edu, ex-Cruzeiro, que agora está no futebol árabe. O clube ainda monitora a situação do lateral esquerdo Pedrinho, que é cria da base rubro-negra e deve ter o contrato rescindido no Atlético Paranaense por ter sido citado no escândalo das apostas. Mas o jogador nega as acusações. Vou aproveitar você aqui, meu amigo Anderson Matos, para a gente começar falando do Vitória, sobre esses nomes especulados, né? O que tem de fato, quem pode chegar nessa janela de julho. Estava avançada a negociação do Matheus Gonçalves e aí ontem o Vene Casagrande trouxe à tona que fechou e chega no dia 20 desse mês o atacante que estava no América Mineiro, né? Fez 9 partidas, deu um passe para gol e não marcou nenhum gol esse ano pelo América Mineiro. E se você trouxer à tona os outros nomes, Juliana, eu tomei conhecimento ontem que Yuri Castilho parece que não vem mais. Eu tenho cuidado de aguardar, né, o desfecho, mas complicou um pouco e o Cuiabá está emperrando bastante após esse vazamento aí que saiu direto de Recife, né? O NE45 foi quem terminou vazando a notícia. Parece que não gostaram muito bem não e a tendência é que o Yuri Castilho não venha. E o Edu, que para mim seria uma contratação muito boa, um jogadorzaço para uma Série B. Ele tem uma questão na Série A que está seduzindo o jogador aí e tem também propostas de times do exterior. E o empresário do atleta prioriza, inclusive, isso, né? Ele jogar na primeira divisão ou no exterior. Ele que, inclusive, estava no exterior recentemente. E aí pode ser que ele não venha para o Vitória. Mas segue tentando, né? Por falar em segue tentando, o Marinho também, viu? Até você vai entrar Rapaz, nessa, Anderson? Já entrou. Não, eu estava presente na conversa de uma pessoa do Vitória quando falou Luiz San Martín. Eu ouvi. Da boca da pessoa. Veja só, ontem, mais uma vez, os ouvintes mandaram áudio. E aí eu leio muito o site Bahia Notícias e eu vi que o presidente Fábio Mota deu uma entrevista falando que o Marinho não estava fora dos planos. Só que assim, o Fábio Mota, ele não sei se ele está usando isso como um marketing, se é um sonho que ele quer tentar um dia realizar. Mas quem está acompanhando toda essa novela Marinho, né, e que tem assim o mínimo de serenidade, entende que ele não vai vir para o Vitória. O Marinho prefere ficar até afastado, mas ontem eu vi que ele vai ser reintegrado para treinar com o grupo, mesmo estando fora dos planos do Sampaoli. Mas ele prefere cumprir o contrato dele até o fim do ano, ganhando os 850 mil dele por mês. Ele não quis ir para o São Paulo. Dizem que é 850 mil por mês. Ele não quis ir para o São Paulo, que está bem na Série A, porque esbarrou nessa questão financeira. Propôs 2 e a anos última vez que eu falei com o próprio Marinho sobre a possibilidade dele vir para o Vitória, vou até ler a mensagem aqui para utilizar as palavras que ele me respondeu, né, sobre as especulações que estavam acontecendo. Ele fala o seguinte aqui, ó. Peraí. Deixa eu voltar. Ele fala que tem um carinho muito grande pelo clube, que está em paz, não tem pressa nenhuma para sair, mas que no momento não existe essa possibilidade. Então, assim, voltar a falar, Marinho, como é que vai pagar esse valor?
Seria algo palpável você estar numa Série B e pagar quase R$900 mil por mês para um jogador tudo, apenas? No caso do São Paulo, disse que ele não foi porque ele queria um contrato de 3 anos. O São Paulo só queria dar um contrato para ele de 2 anos. Além de baixar o salário. Diria o poeta Mário Freitas, a vida muda de minuto a minuto. Essa novela Marinho já passou na TV do Bahia e agora está na Ele TV não vem jogar do Série Vitória. B, gente. Não Aí vem. para ele fazer um esquema desse, o cara gostar muito do clube, diminuir o salário e o Flamengo pagar uma parte do salário. É muita coisa envolvida. O Flamengo é o quê? Irmã Dulce? É muita coisa não tem envolvida como, na parada, né, gente? né? Aí um detalhe seguinte, que a gente da mídia esportiva acaba alimentando isso e o torcedor vai acreditando. E a rede social, Anderson, que hoje vive mais essa questão de rede social, mais internet, ganha uma repercussão muito grande. Eu trouxe um detalhe, ontem Marinho pediu que o empresário entrasse em contato com a direção do Flamengo e falasse exatamente isso. Advogado. Quero continuar no Flamengo, Sim. dos procuradores, quero continuar no Flamengo. O Flamengo permite, e aí entra a questão do querer do jogador, de sair do Flamengo ou não, entra a questão salarial e entra a mídia, entra a gente, a mídia esportiva, de certa forma, acabar alimentando isso. Amigo, eu ele descarto também completamente essa Ele vai possibilidade. cumprir o contrato dele até dezembro, ganhar uns milhõezinhos aí nesses próximos 6 meses. Chegar no fim do ano, ele vai procurar um clube para fazer um contrato de 2, 3 anos, ele está aí com uns 33, né? Mais ou menos isso ele tem. Então, Série B hoje para o Marinho está fora da realidade. Esqueça o torcedor do Vitória. Não existe essa possibilidade, não existe mesmo. Do lado do Bahia tem alguns nomes aparecendo aí. Luiz Gustavo, Gilberto, porque o Benfica pediu 20 milhões para liberar o Gilberto, o Sport quer 5 milhões para liberar o Juba, as cifras são muito altas, né? E aí o torcedor fala, não, o City tem dinheiro, tem que pagar, tem que pagar. Mas até onde a gente sabe, o processo da SAF tem um valor, né, específico para 15 anos serem distribuídos. Vai queimar tudo assim no primeiro ano? Algumas contratações do Bahia já foram bastante equivocadas. Eu até estava vendo nas redes sociais alguns torcedores falando, não, troca então não sei quem, que foi 18 milhões e traz não sei quem lá. Agora não dá mais tempo, né? Esses 22 milhões aí, para o Grupo City, é 5 mil. Entendeu? Mas, como você disse, vai torrar tudo, vai jogar na fogueira logo agora. Não é assim. E esse jogador merece você pagar esse dinheiro para trazer? Eu acho que deve arranjar um outro lateral aí, do mesmo quilo dele, bom. E essa transação de você contratar jogador de futebol, você tem que ter muito jogo de cintura. Primeiro você tem que ir no clube, para depois você chegar no jogador. No caso do Juba, que passaram para a gente, foi justamente isso. E o Bahia, o City, foi primeiro no Juba, para depois ir no Sport. O Sport aí ficou chateado e a transação está emperrada. Está emperrada porque o jogador pode ficar lá até setembro, e aí quando setembro chegar, já foi. Outro detalhe, Juba faz gols, mas perde. Faz pênalti, bate pênalti, mas perde também, entendeu? Não é assim que o cara vai chegar aqui como salvador da pátria. É um bom jogador? Claro, é um bom jogador. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando você quer contratar o jogador de um clube, você tem que primeiro conversar com os dirigentes do clube, para depois chegar no jogador, para não emperrar a transação. O Sport agora está com aquilo doce e não está querendo liberar o jogador. Quer dinheiro. Demorei uns segundos para entender esse João. Agora, muito maior do que o Grupo City foi o Império Romano e acabou. Não estou falando que vai acabar. Hoje não é você isso. tá terrível. Não é. Sabe por quê, Juliano? Porque você falou 15 anos para poder gastar o valor. Se começar também a distribuir dinheiro, o Sport quer isso para poder liberar, libera. O Benfica precisa de 20 milhões. Tome 20 milhões aí. Por mais dinheiro que se tenha, Tem chega que uma hora saber que a fazer fonte a conta, seca. né? Ele me olhou aqui assim, mais dinheiro que o Império Romano era Salomão. Você que é cristão sabe exatamente disso. Então tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Eu não vejo o Juba como esse jogador fantástico para o Bahia também estar despejando dinheiro. É um jogador bom, como disse João Andrade, tem um potencial muito grande, mas não é nada assim extraordinário. Mais um mês e meio, né, e vi sem pagar, parece que o Bahia tinha oferecido cerca de 1 milhão e pouco, 2 milhões, o Sport não quis. O Sport quer que chegue ao valor de 5 milhões de reais, 1 milhão e 200 mais ou menos em termos de dólares. E aí, amigo, aí você tem que avaliar realmente, né, porque o pré-contrato está assinado, ele vai vir de qualquer forma no início de setembro.
Então, fora isso, o torcedor espera que outras posições também sejam olhadas com carinho, né? O torcedor, inclusive, espera a manifestação de alguém do Grupo City, porque só quem fala é o Renato Paiva, né? E agora, em julho, acredito que os nomes vão começar a surgir, porque quem está acompanhando o Bahia percebe nitidamente essa necessidade de dar uma enxertada nesse elenco.